Show de bola, muito obrigada por vocês estarem aqui, Juliana e Thiago. E esse tema é um tema muito importante, porque a gente está falando de colaboração entre pessoas extraordinárias para trazer muito do que foi falado até então, né? Do que o Thiago falou, do que o Samuel falou. E a gente vai entender um pouco mais na prática sobre o que é colaboração entre pessoas extraordinárias e como isso impacta nos projetos também, né? Então, vamos começar pelo início. Do ponto de vista de vocês, o que são pessoas extraordinárias? Claro. Alô? Eu acho que são pessoas que querem evoluir, né? Acima de tudo, assim, né? E não só nos aspectos profissionais, mas pessoais também, porque está tudo interligado, né? A gente vê sempre o nosso trabalho, a nossa vida, aquele ditado, separa o seu profissional do pessoal, na verdade, não existe na prática, né? E quando a gente encontra pessoas que conseguem evoluir nisso, desse jeito, desse modelo mental, a gente percebe que são pessoas extraordinárias, assim, são pessoas que querem avançar, evoluir e trazer isso, não importa onde quer que esteja, ou no trabalho, ou em casa, ou na família. Acho que é um pouco disso, assim. Com certeza, muito bom. Você concorda com o que ele trouxe? A gente deixa o colega falar primeiro, né, para dar aquela luz. Mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse momento especial. Legal, da Avalon aí. Para nós aqui, a Avalon é um grande parceiro nosso. É prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? A gente está 2 anos aqui, praticamente. Sim. Pessoas aqui que eu não via há 2 anos de forma presencial, então muito legal. Parabéns pelo evento. E concordo com o Thiago. Só complemento aqui que pessoas extraordinárias são pessoas que também trabalham com propósito, principalmente fazem o que gostam. Acho que isso contribui muito para que aquilo que a pessoa está fazendo seja extraordinário, que a gente trabalhe sempre com propósito e faça as coisas com propósito e que a gente gosta e ama, né? Acho que isso ajuda muito. Sim, com certeza. E, na verdade, isso também faz muita diferença na hora de desenvolver qualquer coisa na vida dessa pessoa, né? Principalmente na hora de desenvolver algum produto ou nessa área profissional, digamos assim, né? Sim, com certeza. A gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Na prática, assim. A gente percebe que as pessoas que estão trabalhando, no nosso caso, que elas têm um propósito daquilo, que ela acredita naquilo que ela está fazendo, ela dá mais um gás, né? Essa semana, acho que foi quarta-feira, eu estava conversando com o João, ele é desenvolvedor do Conta, né, de um outro projeto, inclusive, não da Unimed, e ele estava falando comigo, Thiago, eu cheguei final de semana e tinha a sprint para entregar e tal, e faltou uma atividade, assim, e ninguém tinha me pedido nada, mas domingo à noite eu fiquei, poxa, cara, eu poderia entregar isso aqui amanhã, o pessoal não ia me matar se eu não entregasse, mas ele viu o propósito naquilo, ele viu que era legal fazer aquilo, que aquilo fazia sentido para o cliente, para ele enxergou aquilo e fez. Ele falou, pô, cara, em outras empresas talvez eu não tivesse feito, aqui eu faço. Sim. Então, você vê isso na prática acontecendo, né? Com certeza. E, na verdade, a gente começou falando muito da colaboração entre as pessoas que trabalham na equipe, mas tem um outro ponto importante também, que é a colaboração entre clientes, né? Então, o Thiago representa a Avalon, o Juliano representa a Unimed, que é um dos grandes cases da Avalon. E eu queria que vocês trouxessem um pouco também dessa questão da colaboração entre Avalon, entre Unimed, como que é isso na prática e quais são os ganhos desse projeto por vocês trabalharem em conjunto, trabalharem em colaboração? Essa eu vou começar falando. Então, projeto com a Avalon, assim, nasceu dentro de um espaço colaborativo, né? A ideia, eu estava com o CEO numa mesa lá no Link Lab, né? Que a Unimed faz parte, a Unimed Florianópolis, e aí a gente precisa empoderar o cliente, era um período pré-pandemia ainda, e aí veio essa ideia de criar uma plataforma para o cliente, enfim. O produto hoje cliente, que uma das entregas é o app, aí já está com 75 mil usuários, mais 70 mil solicitações, nasceu dessa forma. E aí, qual o parceiro que a gente vai buscar para isso, né? Porque a gente, mercado de tecnologia, a Unimed não é uma empresa de tecnologia, né? Então, os cases ali da Avalon dentro do próprio Link Lab nos chamaram a atenção, né? Já estava ali com o Queires, né? Até tenho uma dificuldade de pronunciar o nome do Queires, mas enfim. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é que o Samuel, na época, eu negociei com o Samuel, ele falou assim, cara, eu não sou uma fábrica de software,
eu não começo qualquer projeto se não tiver gente do teu lado junto com o meu time. Então, tem que ser, para a parceria já nascendo assim, você já sabe que vai ser algo colaborativo, né? E aí, também parte da estratégia de desenvolver, e hoje posso falar que é um sucesso, né? É um produto hoje, desenvolvimento constante, enfim, evoluções constantes, né? Justamente a gente traz as equipes ali da ponta, se é algo para o cliente, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa trazer as áreas que atendem o cliente, aí, enfim, e a gente empoderar essas pessoas, esses colaboradores, para que eles consigam resolver os problemas do dia a dia deles e, consequentemente, resolver o problema do cliente, resolver o problema das áreas, enfim. Então, acho que a parceria já nasceu certa. Eu acho que isso contribuiu muito para ser o que é hoje, né? Claro, nem tudo foram flores durante ao longo do caminho, mas, claro, a gente foi ajustando, entrando no trilho, e hoje, sim, posso dizer que é um case de sucesso, feito por pessoas, né? Eu poderia estar aqui no meu lugar falando o Fabian, o Anderson, a Marilyn, o Shaid, faço questão de falar o nome dessas pessoas, foram pessoas ali que coordenaram grande parte desse trabalho e participaram ativamente aí dessa construção em conjunto, tá? Então, acho que é isso. Falei pra caramba, viu? Deixa eu falar primeiro, é isso que dá. Na verdade, como ele falou, nem tudo foi flores, né? A porradaria estancou diversas vezes. A gente entrou em embate diversas vezes, mas teve algumas características que eu acredito que foram chaves, né? Muito a gente ser verdadeiro um com o outro. Ótimo. Quando a gente trabalha em empresas muito moldadas, com uma hierarquia ou com metodologias muito fechadas, a gente vai sendo treinado a ser travado já. E a gente tem encontrado isso muito no nosso dia, pessoas que vêm de empresas muito, né, independente da empresa. Cara, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Eu vou falar com o Juliano, eu vou falar com o gerente da Unimed, não era o Juliano, uma pessoa tão próxima quanto... Cara, eu vou gastar um tempão fazendo PowerPoint para... Resumo da ópera. Juliano, deu ruim. Cara, deu ruim, não vai entregar nesse tempo, e beleza. E do lado dele foi muito legal, porque a recepção dele ia falar, beleza, cara, vocês falaram a verdade. E, além disso, como nós temos pessoas trabalhando dentro das squads, eles já estão me falando. Eu já sei disso, já não precisa você me contar. Então, essa dinâmica, essa integração, ela é muito chave nessa relação de fornecedor, entre aspas, e cliente. Na verdade, não chegou num ponto, hoje eu cito Dene, Miranda, Milene, eu estou citando gente da Unimed, nossa, Anderson, principalmente, que eles não fazem, definitivamente, não fazem distinção nenhuma quem é da Unimed e quem é da Avalon. É incrível, não faz. Dentro do trabalho, eles não conseguem falar, não, isso aqui está o Miranda, não vou falar isso. Não, cara. Eles trabalham o que eles precisam só trabalhar e fazer o que eles gostam de fazer, né? Então, isso foi muito legal nessa parceria, assim. Ótimo, muito bom. Só complementando aqui, quando o Thiago traz assim, deu ruim, né? Só para reforçar o quanto o trabalho é colaborativo. Assim, a gente não enxerga que é culpa da Avalon, a gente enxerga que é o time. Da mesma forma que quando a gente vem aqui hoje para falar de números e do quanto tá legal a parceria, é mérito do time também. Então, quando dá ruim, todo mundo está perdendo. Da mesma forma que não está dando certo, está tudo caminhando, nós estamos na trajetória correta, é mérito total do time, sabe, de ambas as partes. Então, acho que é isso. Com certeza. E eu quero aproveitar, antes de fazer a próxima pergunta, para chamar você que está assistindo a gente para enviar as suas perguntas. Esse aqui é um painel, uma troca de ideia, então é muito importante que você também participe, né? Você também participe dessa conversa. Então, fica bem à vontade para mandar para a gente as suas perguntas, que a gente repassa as perguntas para o Thiago, para o Juliano, para um ou para outro, ou para os dois também, né? Então, a gente está aí no aguardo das perguntas de vocês. Um outro ponto muito importante é que, quando a gente fala de pessoas extraordinárias, a palavra extraordinária talvez, às vezes, traz esse ponto de que é uma pessoa que não erra, né? É uma pessoa extraordinária porque ela sempre tem ótimos resultados. E, na verdade, eu vejo que o extraordinário é muito mais uma cultura, um jeito da pessoa se comportar, né? Que, muitas vezes, ela pode, sim, errar,
Pode ser que o projeto não saia como planejado, mas que, diante daquele problema, ela saiba como sair daquela situação, como melhorar aquela situação, né? E é um pouco disso que vocês estão trazendo também. Não existe fracasso, existe sempre um aprendizado por trás daquilo, né? Volta para o conceito inicial, né? Evoluir, né? Exato. E evoluir não quer dizer ser igual a outra pessoa ou ser de um jeito específico. É fazer o seu melhor do seu jeito, né? E nesse sentido, a gente, tanto o cliente, a gente encontrou muito isso, no caso, na figura do Juliano, mas de outras pessoas quanto nossa, essa cultura do, cara, erra rápido, erra ágil, mas já fala logo, já fala a verdade e vamos revisar amanhã. Amanhã é um novo dia. O que a gente precisa fazer amanhã? Como a gente tem que agir diferente amanhã? E isso fez com que as pessoas, que tanto de um lado quanto de outro, elas ficassem fluidas em trabalhar ágil, fluidas em trabalhar colaborativamente. Quando você está aprendendo a dirigir, né, carro não automático, você fica pensando, cara, agora eu vou passar a terceira marcha, agora eu vou passar a quarta marcha. Agora... Pisa na embreagem. Isso, pisa na embreagem. Você está aprendendo esse processo ainda. Eu digo que o nosso trabalho ele é legal quando as pessoas já não pensam mais. Você passa a marcha, você é colaborativo, você erra e você é normal. Você não fica tão, né, martirizado que isso vai dar uma confusão maior e tal. Então, isso é bem legal, essa fluidez assim, do errar corretamente, né? Obviamente, tudo, né, tem que gerar nota fiscal também, né? Como ele falou, Thiago. E, acima de tudo, a gente tem que evoluir e trazer lições aprendidas, né? E esse é uma chave bem importante, né? Não sempre errar é normal, repetir não é tão normal assim, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Essa é uma capacidade-chave para isso não entrar em colapso também. Com certeza. E aí você trouxe um ponto sobre a questão de troca de marcha, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir. E, na verdade, como tu trouxe também, a colaboração não é algo que está na maioria das empresas ou como cultura da maioria das pessoas, né? E eu imagino que, no começo, tenha um pouco dessa dificuldade de trocar a marcha, que nem tu trouxe o exemplo, né? E agora, o que eu faço? E agora, como que eu faço? Como que foi esse movimento para vocês, assim, de vocês conseguirem se integrar em relação a isso e saber a hora certa de trocar marcha? Não, pensa só, né? A Unimed é uma senhora, né? Tem 51 anos, né? Uma empresa que é extremamente departamentalizada, né? Com as atuais gestões aí que passaram pela Unimed, foi se implementando essa cultura. O CEO bate muito isso de errar. Se a gente errar, vamos errar rápido, com menor custo. E, claro, isso é fundamental que a gente trabalhe sempre em conjunto. Tiago, ajuda aí. Não, com certeza. Na verdade, quando eu comecei a conversar com o Juliano, era interessante que ele tinha uma visão de futuro, só que ele sabia o background que ele tinha internamente, né? Porque você precisa... Em primeiro lugar, a gente precisa entender o contexto. Não adianta você ficar viajando em ser colaborativo. Como o Thiago falou, você precisa entender o contexto daquela empresa. Agora ele falou, uma empresa de 50 anos, é uma empresa que tem né, é diferente culturalmente. A gente iniciou com 2, 3 pessoas, eu sentado do lado do Samuel e a gente, né, de outras pessoas. Então, ele acima de tudo, ele passou a ser o termômetro entre você avançar muito numa inovação, avançar com algo muito novo e trazer isso para uma realidade dentro de um contexto da empresa. Nós nunca vamos encontrar empresas... Isso é fantasia. A pessoa chega, não, que legal essa cultura, vocês não passam prazos. Não passam prazos fixos. Não existe. Internamente é prazo fixo. Sim. Então, a gente tem que ter um bom senso muito elevado para conseguir contrabalancear isso. E o cliente que consegue se conectar a essa cultura, alguns sim, outros não, mas isso ajuda muito ao trabalho, né? Ele fala, não, cara, faz parte, mas internamente eu vou ter que fazer de um jeito
que isso se comunique, se conecte com a mentalidade ou a cultura de outras pessoas. E não é ruim ou bom, não, tá, pessoal? Quem está falando, não, a gente está certo ou... Não, são jeitos diferentes. Quando você encontra pessoas que conseguem fazer essa conexão da parte do cliente, tudo fica mais fácil. E acontece o contrário também. Pessoas que falam que conseguem fazer essa conexão, mas elas não vivem isso. Então, elas não acreditam nisso. Aí é a diferença de você acreditar naquilo que você está falando e aquilo que você não acredita, né? E eu acho que a Unimed foi um case, o Queires também, com certeza absoluta, foi um case fantástico desse processo. Falar, cara, eu vou trazer esse novo conceito, mas não de um jeito que eu vou me quebrar todo, que vai quebrar tudo, né? Muito e bom. A gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? A relação ali com a Evolon começou dessa forma, né, de colaboração, e a gente já sabia o que dava errado, né? Porque antes da Evolon, a gente tentou, né, fazer algo similar, só que um processo não colaborativo, onde eu tinha um parceiro atuando, entre aspas, para a gente, né, como fábrica de software. Isso não deu certo porque estava desconectado realmente da nossa realidade, né? E aí, quando a gente começa um projeto com a Evolo, onde já nasce colaborativo, onde hoje o Product Manager de um dos principais squads que a gente tem com a Evolo era um cara da área de negócio lá, da ouvidoria. Pensa só, ouvidoria, se a gente está fazendo algo para o cliente, faz muito mais sentido ter alguém lá, o ouvidor, né, está o tempo todo recebendo demanda do cliente, ele sabe onde o sapato aperta, né, o calo aperta. E talvez ele nem se recorde disso, mas em 2019 eu recebi lá na TI um slide, né, um PowerPoint lá dele, com algumas sugestões de melhoria para o app. Tenho certeza que naquela época ele nem pensava que um dia ele estaria à frente disso, né, empoderado para resolver o problema do cliente. Então, quando a gente fala em colaboração, eu estou falando que eu estou colaborando com a Evolon, eu estou falando que a gente está colaborando dentro de casa também, onde eu pego as áreas que têm a dor ali, que atendem o cliente, ele sabe onde dói, onde o cliente está chorando. E, claro, o cliente também, né, e a gente acompanha os números e tudo mais. Então, um pouco da trajetória aí de como foi se tornar colaborativo, eu acho que é isso, buscar o parceiro certo, né? Encontrar uma forma, também não tem receita de bolo, tipo, cara, vamos fazer assim. Tanto é que a gente foi errando e aprendendo junto, né? Uma troca sempre de experiência, de muita interação entre os times, né? Enfim, hoje a gente pode falar com mais calma, né? Mas já tivemos várias discussões ao longo do caminho, para hoje a gente ter um time, sim, muito colaborativo, né? Acho que parte do sucesso que a gente tem hoje é devido a isso, as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o que gostam, né? Então, isso aí. Legal. E um outro ponto muito bacana sobre isso também, que é o que você trouxe agora, é que quando a gente escolhe as pessoas certas para estarem do nosso lado, isso acaba impactando em outras situações também. Como você bem trouxe, além do projeto em si, né, junto com a Evolon, também acaba impactando dentro, talvez, da cultura da própria Unimed, das pessoas que trabalham na Unimed, etc., né? Então, é o impacto que isso tudo gera. Com certeza. E interessante é que as pessoas, elas defendem a cultura, né? E é impressionante, é bem legal isso. Assim, é bem comum a gente ver nossos colaboradores e próprios clientes chegando para mim e falando assim, cara, isso que a pessoa fez não está aderente assim. Então, assim, assim como a gente gera mecanismos, entre aspas, de atração, ou seja, as pessoas vêm até nós buscando esse tipo de conceito, esse tipo de mentalidade, esse tipo de cultura, a gente também precisa de mecanismos ou jeito de repelir atitudes não colaborativas, né, ou que não estão alinhadas. E é legal exatamente isso. Hoje, eu vejo as discussões, quando a gente tem dentro da própria Unimed, eles mesmos já falam, cara, esse processo aqui, esse jeito aqui dentro, talvez não seja o mais colaborativo possível. Tome cuidado com isso. E nosso lado também, gente, esse processo aqui não é. Então, é uma coisa que vai passando de pessoa para pessoa, né? É bem legal isso, assim.
Legal, muito bom. E aí a gente comentou também sobre a questão de que a maioria das empresas elas não estão tão preparadas para essa realidade, né? Em relação à maturidade do mercado brasileiro, o que vocês enxergam, o que vocês percebem? Isso é algo que talvez seja uma cultura que extrapole Avalon, que seja algo a nível Brasil, que as empresas estão cada vez mais no caminho para seguir essa lógica da colaboração, ou é algo que vocês enxergam como muito precoce ainda, digamos, e que talvez esse movimento não aconteça ou aconteça em menos escala? Olha, o que eu percebo é uma coisa, o que está no LinkedIn é diferente da realidade. Essa é a premissa básica, assim, tá? O que as pessoas falam é diferente do que é a realidade quando eu vejo isso na prática, né? E eu faço muitos processos seletivos, né? Nossa equipe, eu falo dos candidatos, falo assim: poxa, Thiago, quando eu converso com os desenvolvedores de vocês e eu vejo ele falando isso, eu passo a acreditar, porque em outros lugares eu vejo os recrutadores falando isso. Todo mundo abraça a árvore, todo mundo é inovador, todo mundo é ágil, todo mundo é tudo isso de legal, né? De moda e tal. Só que, na prática, isso ainda está um pouco distante. Contudo, houve uma mudança significativa, né? A pandemia ajudou muito nisso. E eu acho que a gente entrou em outro patamar, porque isso está ficando muito caro para as empresas. Está ficando extremamente caro. As pessoas estão saindo por ganhar menos. Pessoas que têm empregos com valores muito altos, elas saem, cara, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Mesmo sendo remoto, o remoto já não é mais o diferencial, é o básico agora. Então, a pessoa fala, cara, tá bom, é remoto, mas, igual chegou um rapaz e falou, cara, é remoto, mas o cara pediu para eu instalar uma câmera de frente para o meu computador. Parece surreal? Não, é realidade. Se não é câmera, a pessoa entra remoto, ela fica perguntando. Então, culturalmente, a gente ainda vai avançar muito, apesar de, né, na prática, é outra história, né? Muito bom. As empresas elas vão se reinventando, né? A pandemia só acelerou isso, né? Bastante, né? Hoje, cada vez, assim, eu vou falar pela Unimed, né? Que é o case, né? E eu posso falar pela Unimed também. Qualquer processo seletivo, todo processo seletivo que é feito hoje na Unimed, a primeira etapa do processo é cultural. Tem um teste lá que o colaborador vai fazer, cultura, onde ele vai responder algumas perguntas e aí vai dar um score lá para ver se ele se encaixa, né, com a cultura da empresa, para ver se dá match mesmo, realmente. Porque às vezes o cara entra, o colaborador entra ali e ele fala, cara, não é nada do que eu pensava. Então ele vai botar os valores dele lá, o que ele julga importante, e aí vai ver se casa com a organização. Acho que isso ajuda também a você contribuir para essa cultura ser fortalecida e também expelir aquele que também não vai dar muito certo aqui, né? Então, as empresas, o mercado está cada vez mais concorrido, seja de forma corporativa e até mesmo pelos talentos, né? Então, é uma trajetória que todas as empresas vão ter que se tornar colaborativa, né? Que é o caso aqui. Não existe mais, não vai existir mais no futuro aquele departamento onde está fechado nas portas e eu trabalho para o meu departamento. A gente bate muito isso lá. O caso aí com a Avalon, né, essa parceria, eu nem considero, entre aspas, a equipe que trabalha da equipe de TI, da TI. Eles trabalham para a Unimed. Eles estão alocados full-time no projeto aí do cliente, assim como tem pessoas que ficam participando de áreas ali que, eventualmente, fazem alguma aparição lá nisso, justamente porque tem que ser colaborativo e não tem que existir muro dentro das empresas. As empresas que hoje têm muros entre os departamentos, isso aí já foi, né? Muito bom. O nosso tempo acabou, mas a gente vai abrir para uma pergunta do pessoal, que o nome chique dele, José Pedro de Menezes Pacheco. É muito chique esse homem. Ele perguntou... Né? Né? Mas ele perguntou assim, qual dica que o Juliano dá para as empresas que querem entrar na nova economia através da inovação? Complexo, hein? Vamos lá. Qual dica que o Juliano dá para as empresas que querem entrar na nova economia através da inovação? Eu acho que o início é saber se aquela inovação ou aquela empresa está se propondo
realmente resolve um problema, né? A Evolon falou aqui o tempo todo, desde o início, o Samuel falando de precisa resolver uma dor real. Eu acho que o primeiro passo para uma empresa que quer entrar na nova economia através da inovação é seguir essa trajetória. Não tem receita de bolo pronto, acho que se conectar estar no meio do ecossistema é fundamental, tá? Eu falando pelo case Unimed, um dos primeiros passos nossos aqui na inovação foi justamente isso. A gente precisa estar no meio de onde as coisas acontecem, a gente precisa estar conectado com tudo. Foi aí que nasceu a parceria com a Evolon, foi aí que nasceram outras parcerias deram super certo. Então tem que estar no meio onde as coisas acontecem e resolver problema de cliente. Eu acho que são os dois pilares na minha visão. Show de bola. Então, eu vou abrir para as últimas palavras de vocês, se vocês quiserem trazer mais alguma contribuição. E aí a gente encerra esse painel muito bom. Tá bom. Gostaria de agradecer, com certeza, a todo mundo da Evolon, da Unimed, dos nossos clientes, todo mundo que nos cercam, né, hoje, que faz isso acontecer. Basicamente, essas pessoas que fazem, né? Quando eu converso com as pessoas ou seja candidato, ou seja cliente, ou seja, enfim, eu costumo dizer que a gente realmente não o desenvolvimento de software é um pedaço, mas a gente está querendo construir algo novo, um novo modelo de pensar. Na verdade, é um novo jeito de ser. E atrair pessoas, clientes, parceiros que estão aliados ou linkados com esse jeito, né? Um jeito à frente do nosso tempo, ou à frente de tudo que a gente costuma ver ou trabalhar, né? E fazer isso acontecer na prática, para mim, é algo fantástico, é algo muito bom, assim, para mim, assim, né? E obrigado, parabéns a todo mundo que fez isso acontecer, né? Que faz isso acontecer. Uhul! Então, agradeço aí o convite para estar aqui, falando um pouquinho do nosso case. Parabenizo aí a Evolon pelo posicionamento, né? A gente tem uma parceria de quase indo para o 3º ano. Eu sempre digo que não existe mais aquela relação de cliente-fornecedor, onde o cliente está batendo o tempo todo no fornecedor, onde um está perdendo e o outro está ganhando. Eu acredito muito nas parcerias de ganha-ganha, né? Onde eu estou aqui hoje, ou a Evolon está se renovando aqui, fortalece a marca Evolon e, consequentemente, fortalece a parceria. E a Unimed também é muito beneficiada disso, porque se a gente tem um fornecedor, um parceiro que é forte, a gente ganha também, e eu acho que isso que o mercado, a economia hoje gira muito em torno disso, né? Então, obrigado mais uma vez, parabéns.